Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar contigo mais uma vez, meditando na palavra viva, poderosa, eficaz do nosso Deus, do nosso Pai para as nossas vidas. Nesses dias nós temos meditado bastante em porções do Novo Testamento, a partir das cartas, dos evangelhos, e tem nos edificado bastante. Tenho visto, recebido aí os comentários, os retornos das pessoas que têm acompanhado estas ministrações. E hoje eu separei para vocês também uma porção do Novo Testamento, dessa vez do livro de Atos dos Apóstolos, onde, por meio do Espírito Santo, a igreja vai sendo edificada ali nos seus primeiros dias, nos seus primórdios. E como é maravilhoso podermos refletir nas ações, nas atitudes, nos atos que esses primeiros irmãos empreenderam, impulsionados pelo Espírito Santo. Nós vamos meditar hoje no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nos versículos 12 ao 42. Eu não vou ler aqui tudo, eu vou extrair trechos desse texto, mas só contextualizar para você. Esse relato ele fala de um mover poderoso, tremendo do Espírito Santo por meio da igreja, dos apóstolos, realizando muitos milagres, muitos sinais, pregando Cristo e Cristo crucificado com muito poder e com muita graça ali nos primeiros dias. Isso como efeito do Pentecostes sobre a vida deles. Eles estavam ali nos primeiros dias pós-Pentecostes, né? Pós-descida do Espírito Santo sobre a igreja, o que inaugurou um novo tempo aqui na terra, com a presença do Espírito Santo. Como Jesus falou, o Espírito Santo é o outro consolador, um consolador igual a ele, que viria da parte de Deus para continuar a obra de edificação do reino por meio da igreja. Então o Espírito Santo veio e ali nesse capítulo 5 ele estava dinamizando poderosamente a vida dos irmãos, dos primeiros cristãos ali. Então esse trecho que eu vou ler, ele se divide em três grandes seções. Primeiro, o relato dos milagres que eram realizados por meio de Pedro, João e os demais apóstolos. Depois, o relato da prisão dos apóstolos. E, por último, o parecer de Gamaliel, que era um hebreu mestre da lei, a respeito daquela situação toda. E com base nesse relato, nós vamos extrair reflexões sobre reações ao mover de Deus. Reações ao mover de Deus. E nós vamos chegar à conclusão, no final dessa reflexão, de que as mesmas reações que aconteciam lá no comecinho da igreja continuam acontecendo até hoje. São as mesmas reações contemporâneas e foram as mesmas reações durante esses quase 2000 anos de história da igreja cristã no mundo. Então, nós vamos ver aqui, porque o Espírito Santo ele realiza obras poderosas e tremendas por meio da sua igreja. Nós refletimos, meditamos recentemente aqui no canal sobre pequenas sementes, grandes milagres. E aqui a gente vê a prática disso, a gente vê a realidade disso. Pequenas sementes, pequenos homens iletrados, incultos, grosseiros, mas depositando tudo aquilo que eles eram nas mãos de um Deus poderoso. E como foi dito na nossa reflexão passada, eu repito aqui. Deus é especialista em usar gente ordinária para realizar coisas extraordinárias. Então, se você se considera alguém comum, ordinário, né, saiba que Deus quer te usar e quer me usar para realizar coisas incomuns e extraordinárias em nossos dias. Aleluia. Então, nesse espírito, vamos ver as reações ao mover de Deus. Eu vou ler aqui só o comecinho de Atos 5, 12 em diante, para contextualizar melhor. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor.
a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia! Que coisa poderosa, que coisa tremenda. Então, todo esse movimento, todo esse mover do Espírito Santo por meio da igreja, ele incomodava os religiosos de plantão da época, né? Havia uma reunião de gente estranha, gente esquisita, que não costumava se reunir no pórtico de Salomão, que era o lugar mais aberto onde homens e mulheres podiam se reunir. A Bíblia diz aqui que todos davam a eles, apóstolos, grande admiração, e que a multidão ia crescendo, gente sendo agregada ao Senhor, e curas acontecendo, milagres acontecendo, a tal ponto que até a sombra do apóstolo Pedro curava. Eu acredito que isso acontecia porque devia vir tanta gente que eles nem tinham condições de tocar fisicamente em cada um. E isso tudo perturbou o status quo, né, dos religiosos de plantão. Perturbou a tradição religiosa hebraica, judaica. E nós vamos ver com isso a primeira reação ao mover de Deus. Atos 5, 17 e 18 diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Primeira reação ao mover de Deus é inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Esse mesmo sumo sacerdote que algumas semanas atrás havia condenado Jesus à morte, havia sentenciado o Filho de Deus à morte. Esse mesmo sumo sacerdote, junto com os da sua seita, dos saduceus, se tomaram de inveja, porque não conseguiram matar o Espírito de Jesus. Eles mataram, levaram à cruz o corpo de Jesus, e mesmo assim o corpo ressuscitou. E agora o Espírito de Jesus estava na igreja, e eles não conseguiram sufocar isso, né? Então, a mesma inveja assassina que matou Jesus se manifesta aqui de novo. Então, se você não compreende o mover de Deus, você corre o risco de cair na inveja. Aí é onde você percebe que a sua vida não é uma vida espiritual de fato, mas é uma vida religiosa, presa a dogmas, presa a conceitos que não vivificam, a leis, a ritos que não vivificam. Eu pergunto a você, porque já fez essa pergunta a mim: a minha prática religiosa me traz vida ou me traz soberba, orgulho e indiferença com relação a outros irmãos e irmãs, né? Se você tem a vida de Deus, você vai se alegrar com o mover de Deus, mesmo que você não esteja fazendo parte dele. Graças a Deus que nós somos milhares, somos milhões e que somos diversos, que nem todos nós caminhamos da mesma forma, porque assim a multiforme graça e sabedoria de Deus pode se manifestar de diferentes maneiras ao redor do mundo, ao redor das congregações. Então, se algo está acontecendo em algum lugar, né, que é genuíno do Senhor, e você não está lá, não é correto, não é certo ficar com inveja. Não é certo nutrir desprezo ou inveja por isso. Se você tem a vida de Deus, você vai se alegrar com o mover de Deus, mesmo que seja no quintal da igreja vizinha. E que venha mesmo o mover de Deus sobre todas as congregações. Não só sobre a que eu faço parte, mas sobre todos. Que todos sejam avivados para viver a palavra, viver o evangelho, viver o reino de Deus na sua integralidade e na sua plenitude. Amém? Eu não quero o mover de Deus só para mim e para o meu quintalzinho. Eu quero que todos experimentem em nome de Jesus. Assim deve ser o nosso coração. A inveja, ela parte da soberba de um coração religioso, que se considera melhor do que outros grupos, do que outros irmãos. Então, como assim? Como assim que Deus está movendo lá, né? Naqueles irmãozinhos lá quaisquer, e não está movendo aqui no meu quintal, né? Então, a inveja parte disso. E aqui, queridos, com todo respeito, né?
Eu sei que tem estudantes da Bíblia aqui, tem pessoas que mergulham mais profundamente, teologicamente, na palavra de Deus aqui me ouvindo, mas o conhecimento teológico por si só, ele não garante sintonia com o mover de Deus e com o Espírito Santo de Deus. A teologia é importante, sim, a teologia lúcida, bíblica, enraizada é muito importante. Eu mesmo faço uso dela, mas a teologia sem a experiência do Senhor, sem a vivência do Senhor, sem o provar e ver do Senhor, ela é incompleta. E se ela não for cuidada, ela pode sufocar o mover de Deus e pode gerar esse sentimento negativo e esquisito, né, não cristão, da inveja com relação a outros grupos, né? Então a teologia aliada com o mover do Espírito Santo, aliada com o fluir do Espírito Santo, é uma bênção, é poderoso e maravilhoso para as nossas vidas. Então a primeira reação ao mover de Deus é essa inveja. A segunda reação é a perseguição. Eu li aqui o versículo 18, vou ler de novo 18 e 19, que diz assim: Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aleluia! Glória ao Senhor. O sobrenatural do Senhor acontecendo aqui na vida dos apóstolos que foram presos. Então, o livramento do Senhor não impediu os seus servos de irem para a cadeia, né? Deus treina os seus vencedores, os seus exércitos, no meio da batalha. Deus não os impediu de ir para a cadeia, mas Deus os livrou de maneira sobrenatural na cadeia. Com isso, querido, eu quero dizer que às vezes algumas coisas, num primeiro momento, ruins, poderão e certamente em algum momento vão acontecer em nossa vida. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle, que Deus abandonou os seus servos, os seus filhos. Pelo contrário, ele está junto conosco, lá naquela cadeia, lá naquela situação limitante, justamente para se revelar de uma maneira sobrenatural e incomum na nossa vida. Aleluia! Deus nos amadurece quando nós passamos por experiências assim, no processo de crescimento. Então, o avanço do reino é uma guerra de conquista pela transformação dos seres humanos. O avanço do reino é uma guerra de territórios, né? E esse território se chama homem e mulher, se chamam pessoas humanas, corações humanos. Então, o avanço do reino vai ser uma guerra pela conquista desses territórios. Isso vai trazer perseguição, sim, porque o diabo e o mundo não querem perder terreno para o reino de Deus, para a igreja do Senhor. Então isso vai trazer oposição. Então, situações de limite, elas vão acontecer durante esse processo, mas a gente tem que saber que o anjo do Senhor estava e está conosco em todo o tempo, para nos livrar e para nos fortalecer. Aleluia. Então, o segundo sentimento, né, a segunda reação que acontece ao mover de Deus é a perseguição. Paulo falou depois, todos aqueles que querem viver piedosamente aos pés do Senhor, piedosamente em Jesus, serão perseguidos. Isso faz parte, está no pacote. Amém? Terceira reação, a perplexidade. Atos 5, 24 a 26 diz assim: Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então, houve uma perplexidade por conta da situação inusitada que eles passaram. Os apóstolos foram libertos milagrosamente da prisão e estavam novamente no templo, no mesmo lugar, no pórtico de Salomão, ensinando e pregando o povo. Aí o capitão ficou maluco. O que aconteceu? O que vem a ser isso? Né? Estou entendendo nada. Né? E aí foi lá e
deteve os apóstolos novamente e trouxe para a prisão de novo, sem violência, né? Porque sabia que se pegasse pesado ali, eles iam ser trucidados pela multidão. Então, a perplexidade, e aqui, lembra que essa galera era o povo dos saduceus. Eles estavam perplexos, não conseguiam explicar, né? E aí, quando você vai entender quem eram os saduceus, você vê algumas questões. Você vê que eles não acreditavam nessa dimensão espiritual da vida, né? Em outros momentos diz assim que eles não acreditavam que existisse espírito, anjo, revelação, nada disso, né? Nem vida futura. Enfim, eles eram secos e frios nisso. Não acreditavam em milagres, não acreditavam na ressurreição. Então, na lógica deles, né, não tinha cabimento. Como é que esses caras saíram da prisão? Como é que os nazarenos, né? Como é que esses caras da seita dos nazarenos saíram da cadeia? Não tem lógica, não cabe na minha mente, no meu conceito isso, né? Então, o mover de Deus, querido, ele sempre traz coisas que ultrapassam a lógica humana, né? Sempre trazem um quê a mais, uma manifestação a mais. Tem coisa que não vai ter lógica mesmo. E outra, Deus também não tem obrigação de explicar, né? Ele é soberano, né? Os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Os pensamentos dele são infinitamente maiores e superiores do que os nossos. Então, Deus, na sua soberania e na sua onipotência, ele não tem obrigação de nos ficar explicando o que ele está fazendo, né? Ele faz. E você crê ou não crê. É bem assim, é simples assim. Então, no mover de Deus, vão ter curas, né, inexplicáveis. No mover de Deus, segredos não contados vão ser revelados. Para exposição? Não, para salvação. No mover de Deus, a libertação vai acontecer. No mover de Deus, a provisão vai vir sobrenaturalmente. No mover de Deus, as coisas ordinárias realizarão feitos extraordinários, porque é assim que Deus faz, né? No mover de Deus, 5 pães e 2 peixes vão alimentar uma multidão, né? Então, essa perplexidade, ela vem sobre quem não crê no mover de Deus, sobre os saduceus daquela época, os da história da igreja e os de hoje, né? Com isso eu não estou aqui abrindo um salvo-conduto, né, para o misticismo e para qualquer besteirada que acontece hoje em dia, porque hoje em dia de fato há muita mistura, né, rotulada de mover de Deus. O mover de Deus ele não traz glória para o homem, né? Como é que você vai discernir? O mover de Deus ele não traz glória para o homem. O mover de Deus não traz recursos espirituais, materiais para as instituições humanas. Não é esse o objetivo do mover de Deus. O mover de Deus não vem para enriquecer ninguém, não vem para popularizar ninguém. O mover de Deus vem para manifestar a glória e a fama do Senhor. Nós já falamos sobre isso aqui, sobre o testemunho, né? Que é publicar a fama do Senhor. Então, o mover de Deus, ele não faz o próprio mover de Deus de negócio, né? Então, como saber se algo é genuíno ou não? A glória é do Senhor e tem que ser do Senhor sempre, em todo o tempo. Aleluia. Então, perplexidade vem porque nós não acreditamos que Deus pode se mover fora da caixinha, por assim dizer. Mas Deus não tem caixinha que o contenha. Os céus e os céus dos céus não podem contê-lo. Então, queridos, esteja aberto para o infinitamente mais de Deus, para aquilo que Ele quer realizar infinitamente mais. E é engraçado que aí esses caras ficaram perplexos e foram buscar os apóstolos sem violência, porque eles temiam a opinião pública, temiam o Ibope, né? O Datafolha, né? Ali do povo, né? Sabiam que se eles pegassem pesado, o povo ia pegar pesado com eles, né? E assim os religiosos lidam até hoje. Tentam ser politicamente corretos, mas intimamente estão espumando de raiva e de perplexidade com relação ao mover de Deus. Querido, se Deus está movendo algo na tua vida pessoal, na tua casa, na tua congregação, deixa o povo falando para lá. Seja genuíno e fiel à visão que Deus te deu.
Deixa o mover de Deus fluir na tua vida, em nome de Jesus, né? Porque saduceus e perplexos vão ter em todo o tempo. Não se abale com eles, não se intimide com eles. Continue firme na visão que Deus te deu, em nome de Jesus. Aleluia. Uma outra reação é a obediência. Atos 5, 27 a 32, a Bíblia diz assim: trouxeram-no, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, falando de Jesus, né? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aleluia! Que bênção, que maravilha, queridos. Que ousadia de Pedro e dos demais apóstolos em confrontar uma ordem injusta aos olhos do Senhor, né? Eles falaram com todas as letras: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa continuar proclamando a salvação de pecados e o perdão por meio de Jesus, a vida eterna por meio de Jesus, do que obedecer a ordens humanas, circunstanciais, de proibição de pregar essa mensagem, né? Tem? Então, aquele que tem os mandamentos de Jesus e os guarda, esse é o que me ama, né? Então, João 14, 21 é essa referência que fala sobre isso. Ter os mandamentos de Jesus e os guardar. Isso faz com que a gente testemunhe de Cristo em obediência, mesmo diante de tamanha oposição enfrentada, né? Então, Deus concede a cada um de nós o Espírito Santo quando nós o obedecemos, né? Deus concedeu o poder do Espírito Santo àqueles irmãos e concede a nós quando permanecemos na obediência ao Senhor e à sua palavra. E assim o mover do Espírito Santo continua, porque nós permanecemos nessa obediência. Aleluia. Uma outra reação é a neutralidade. Atos 5, 33 a 39, já falando aqui de Gamaliel. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, aclamado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu. E todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, deixai estes homens, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com eles. Aqui eu falo de neutralidade, talvez não parece, né? Mas existe um componente de neutralidade nessa fala de Gamaliel. Aqui você vê que ele era chamado como fariseu, né? Fariseu era um outro partido religioso, um outro pensamento, uma outra seita religiosa dos judeus. Os fariseus já criam, né, em algumas questões espirituais, como na existência de anjos, na atuação espiritual, na vida eterna, na ressurreição, etc. Mas eles não criam em Jesus como Cristo, né? Eram muito legalistas, observadores estritos da lei no sentido cerimonial, mas não tinham o espírito do amor de Deus em seus corações. Tantos que eles, junto com os saduceus, né, e os romanos, contribuíram para levar Jesus à morte.
Então Gamaliel era um mestre da lei judaica, ensinava, formava discípulos na lei judaica. As pessoas esperavam dele um parecer. Veja que a Bíblia diz que ele era respeitado por todo o povo, ou seja, não só pelo partido dos fariseus, mas pelos outros também. Então o cara era uma referência acima até mesmo do seu próprio partido, da sua própria linha filosófica e teológica, do farisaísmo. E aí ele falou assim, olha, larga esses homens para lá, dai de mão a esses homens, deixa para lá eles, né? Se essa obra é de Deus, vai permanecer, se for de homens, vai perecer, né? Então, foi uma opinião sensata, de certa forma, sim, mas ela traz o componente da neutralidade no sentido assim, não quero me envolver, né? Deixa quieto, deixa para lá, não quero me envolver. Por que eu falo isso? Porque o próprio livro de Atos fala que durante esse mover de Deus na igreja, a Bíblia diz que muitos que eram da seita dos fariseus obedeciam à fé. Então, muitos fariseus, né? Tudo bem, talvez não tivesse a projeção de Gamaliel, mas eram fariseus do mesmo partido. Muitos obedeciam à fé, muitos entendiam que Jesus de fato era o Cristo e que ele havia morto e ressuscitado para a remissão dos pecados e para trazer um reino espiritual e não um reino político, humano aqui na terra. Então, muitos dos fariseus criam em Jesus e vinham à obediência da fé. Mas Gamaliel não veio, né? Pelo menos não há um registro bíblico disso, embora ele tivesse dado esse parecer de neutralidade até sensato, né? Se realmente Gamaliel tivesse acreditado, e aí penso eu, isso aqui é uma conjectura minha, né? Não estou falando que isso está na Bíblia, mas é o que eu penso. Se Gamaliel tivesse realmente acreditado, talvez ele tivesse orientado aos seus discípulos, inclusive a um jovenzinho chamado Saulo, que não perseguisse os cristãos com tanta fúria, né? Por que ele não falou para Saulo a mesma coisa? Disse, Saulo, pega leve, né? Se essa obra é de homens vai perecer, mas se for de Deus, aí você vai ser achado lutando contra Deus. Por que Gamaliel, porventura, não tenha falado isso para Saulo? Pelo menos a Bíblia não diz, né? Enfim, então há um componente grande de neutralidade aí. E aí, aplicando para a nossa vida, queridos, não há como ficar neutro diante da revelação do Senhor. Não há como dizer, Jesus, eu tenho o conceito religioso dele, eu sei que ele veio, não sei o quê, nasceu no dia 25 de dezembro, enfim, aquela coisa toda, ressuscitou lá em abril, enfim, né? Mas e aí? É só isso? Você vai viver a vida toda neutro com relação a Cristo? Ou você vai partir para um compromisso pessoal com Ele? Você vai partir para uma vivência no dia a dia com Cristo? Você vai entregar o seu coração e a sua vida para o governo de Cristo, né? Então nós não podemos ser neutros. O Espírito Santo está se movendo, claro, em alguns lugares com mais evidências, né, de experiências espirituais, sim, em outros não, nem tanto, mas o Espírito Santo está se movendo. E nós não podemos ficar neutros diante da revelação de Jesus. E, por último, a última reação ao mover de Deus é a alegria. Aleluia. Por último, a melhor parte, a alegria. Atos 5, 40 a 42 diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Glória a Deus. Alegria, alegria por ter sido considerado digno de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Alegria em continuar na missão, pregando o Evangelho, pregando a Cristo, Cristo crucificado, nas casas, no templo e em todo lugar por onde eles passavam. Alegria da obediência plena ao Senhor. Essa alegria no sofrimento por amor a Cristo. Não era uma alegriazinha, era um regozijo. Era uma alegria renovada que fazia com que eles explodissem de satisfação e de significado naquilo que eles estavam fazendo. Aleluia, alegria contínua e renovada.
Essa alegria poderosa é o mover, é o motor da igreja. É aquilo que nos impulsiona a ir à frente. Aleluia. Alegria da salvação. Alegria por provar e ver que o Senhor é bom na sua vida. E você poder proclamar essa verdade na vida de quem te cerca, na vida de quem convive contigo. Essa é a alegria do Senhor, que é a nossa força. A alegria de ver uma pessoa toda embaraçada, toda perdida, toda zoada, vir para o reino de Deus e ser transformada. Uma pessoa deprimida, triste, com tendência a suicídio, uma pessoa que se feria, que se mutilava, e Deus transformar essa pessoa e colocar sobre essa pessoa o óleo de alegria, trocar suas vestes físicas e espirituais por vestes de louvor. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E como é maravilhoso experimentar isso e ver pessoas experimentando dessa alegria sobrenatural e completa do Senhor. Aleluia! Essa alegria que nos impulsiona a cooperar efetivamente com a missão do nosso Deus. Eu espero que essa alegria invada a tua vida. Se você não provou dela, prove, veja que o Senhor é bom, que você seja transformado completamente pela alegria do Senhor. E assim, queridos, a história da salvação vem acontecendo ao longo das gerações. Esse livro de Atos, ele termina com um gostinho de continuação, que vai haver continuidade. E, de fato, ele termina num gerúndio, né? Paulo lá escrevendo, ensinando, pregando, porque a coisa continua, está continuando até hoje. Enquanto Jesus não voltar, os atos do Espírito Santo na vida da igreja continuarão. Que você esteja aberto a isso, a escrever os capítulos de hoje desse livro. E que assim o Espírito Santo possa te impulsionar a viver essa vida reativa ao mover de Deus da maneira positiva, com alegria, com obediência e com muita graça de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra deixa o ensino e o registro para nós nos dias de hoje, Senhor, daquilo que tu fizeste na história da igreja e continua fazendo ao longo das gerações. Hoje chegou, Senhor, o nosso capítulo, aleluia, capítulo 2025 dessa história. Nós estamos escrevendo, Senhor, e que seja um capítulo de muita alegria, de muita realização, de muita satisfação, de muito crescimento na história da tua igreja, na vida de cada um dos que me ouvem aqui, Senhor. Que essa alegria seja completa. Assim o Senhor nos abençoe, assim o Senhor se revele cada vez mais a cada uma das nossas vidas. Nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos pela tua companhia conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, meu querido, por ter me suportado em amor nessa meia hora. Peço a você que não está inscrito no canal, que faça isso. Localize aí na lupa do YouTube. @Novo e Vivo Caminho, 1972, tudo junto. Você vai me encontrar. Se inscreva, ative teu sininho. Toda segunda-feira eu estou aqui compartilhando a palavra de Deus para o teu coração. Tenha uma excelente semana, cheia da alegria e do mover do Senhor em tua vida. E seja luz.